E aí, ser humano incrível, tudo bem? Aqui é o pastor Carlos Vinícius. Hoje eu vou te ensinar a como depender, a como andar sobre as águas diante dos problemas, das adversidades, das situações contrárias contra a tua vida. Toda vez que a tempestade se levanta, é porque tem um milagre prestes a acontecer na tua vida. Toda vez que a tempestade se apresenta na tua vida, significa que Deus quer mostrar para você experiências únicas na presença dele. A palavra do Senhor para você que está aqui e você entregar para o Senhor e confiar está em Mateus 14, 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, aos discípulos, sobre o mar. Quando viram sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Olha que interessante para a nossa vida. Os discípulos conheciam Jesus, os discípulos andavam com Jesus, eles conheciam a voz de Jesus, mas quando eles se viram um homem andando sobre as águas, eles simplesmente ficaram com medo, porque não é só andar com Jesus, é conhecer verdadeiramente Jesus. E para você não ter medo, para você não duvidar, você tem que ter discernimento espiritual, porque você vai conhecer a voz de Jesus. Mas eles ficaram o quê? Com medo. Estavam com Jesus, conheciam Jesus, mas ficaram com medo diante do mar. Era de noite e eles não sabiam quem era, porque o medo, ele simplesmente adentrou na vida de cada um. Então, Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Aí, olha que poderoso. No 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Olha que interessantíssimo isso. Pedro não foi convidado por Jesus. Jesus não chamou em nenhum momento Pedro. Em nenhum momento, Jesus relatou ou solicitou a presença de Pedro. Só que Pedro, através da atitude de ele perguntar, ele usou a fé dele. Ou seja, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Por quê? Mesmo que eles tiveram medo no início por ver Jesus andando sobre as águas, Pedro queria ter uma experiência nova com Jesus. Pedro queria ter algo diferente com teu Pai. Pedro queria conhecer verdadeiramente a face do Senhor. Por quê? Ele queria viver aquela experiência única. Sabe o que está acontecendo contigo? Jesus está te convidando para você andar sobre as águas, para você desfrutar do novo, para você conhecer mais dele, mas você não tira o teu pezinho do barco, porque você quer ficar no lugar seguro, você quer ficar no lugar do conforto, você quer ficar no lugar onde você conhece. Mas para andar sobre as águas com Jesus, você vai ter que pisar no desconhecido, você vai ter que pisar naquilo que você não conhece, porque a tua fé vai alicerçar a tua vida com o Senhor. Assim foi com Pedro. E aí Pedro, olha que interessante mais ainda para você o profundo dessa palavra. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando viu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Ouça, Pedro saiu do conforto. Pedro saiu daquilo que ele conhecia. Pedro saiu da segurança. Ele estava num barco. Embora estivesse ventando, ele estava numa segurança no barco. Só que ele decidiu sair da segurança para ir para a dependência. Às vezes o que você precisa é isso, sair do teu conforto e ir para a fé. Dependência. Desconhecido, o novo pela fé. Ele pediu e Jesus liberou. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andou sobre as águas, mesmo que por um curto período, mas ele andou sobre as águas. Podem falar o que for, e depois que ele viu o vento, os problemas, as tempestades, o vento batendo, ele simplesmente começou a afundar. Sabe por quê? Porque se a gente vê pela revelação do Senhor, Pedro, ele foi o único do barco que decidiu ter uma experiência com o Senhor diferente. Ele foi o único do barco que decidiu: eu quero viver um milagre com o Senhor, eu quero viver uma experiência sobrenatural. Foi o que Pedro decidiu. Os outros continuaram no barco, decidiram ficar na segurança,
no confortável, naquilo que estava segurando eles, porque o barco transmite segurança. Só que para você viver o que Deus tem para a tua vida, você vai ter que sair do barco e andar sobre as águas. Andar sobre as águas, você vai ter tempestade, vai ter tsunami, mas se você está com Deus, você não afunda. E aí Jesus disse para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro, no primeiro momento, ele confiou. Ele sabia que era Jesus. Mas quando você pisa no novo, a fé vai na frente. Mas se você não cuidar dela, ela simplesmente enfraquece. Foi o que aconteceu. Pedro foi e andou. Mas aí veio o medo. Talvez o que você precisa é o quê? Ter um pouco mais de fé. Ter um pouco mais de confiança. Confiar verdadeiramente no Senhor. Porque quando você entra nas águas com Jesus, o teu casamento, a tua empresa, a tua vida financeira, a tua vida espiritual não vai naufragar. Porque com Jesus andando sobre as águas com você, você vai viver coisas que você nunca viveu. Amém? Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Porque para andar sobre as águas, você vai ter que sair do conforto, você vai ter que sair daquilo que você sempre fez, você vai ter que sair de amizade, você vai ter que sair daquilo que você tinha o quê? Autoridade, você tinha conhecimento. Porque o barco é confortável. Andar sobre as águas é desconfortável, é dependência, é fé, é deleitar e entregar os seus caminhos para o Senhor. Deus é bom, o diabo não presta. Compartilhe com alguém que precisa dessa direção. Amém?